Bom dia, queridas irmãs. Quem já me conhece sabe que eu fico nervosa e eu vou tremer um pouquinho. Quem não me conhece, tenha misericórdia. Vamos combinar assim? Irmãs, que alegria! Mais de 400 mulheres. Glórias a Deus! Na parábola das 10 virgens, Jesus fala, sobre nós estarmos preparadas, com as nossas lâmpadas acesas. E hoje, ver esse auditório com mais de 400 mulheres reunidas para buscar ao Senhor, é como ver mais de 400 lâmpadas acesas, esperando pelo noivo. Então, eu queria que você olhasse para a irmã que está do seu lado com muita alegria e falasse assim: que bom que a sua lâmpada está acesa. Glória a Deus, porque é sobre isso, é sobre Ele, tudo é por Ele aqui. E o nosso amado, o nosso noivo, nos chamou hoje. E graças a Deus que nós atendemos esse chamado. Minhas irmãs, vamos começar, com aquele coisa de quebra-gelo, porque eu sou ovelha do pastor Henrique, eu presto atenção na mensagem, então eu vou tentar fazer o cronograma. Vocês já assistiram o filme O Jardim Secreto? Eu vou dar um spoiler sem dó, porque é um filme antigo e é muito bom, vale a pena, tá bom? Ele conta a história da Mary, que era uma órfã, que vivia na Inglaterra, e quando ela perde os pais, ela vai morar com um tio, triste, amargurado, e com um primo dela, que era acamado. E ali, nessa casa, ela encontra uma porta abandonada e descobre que tinha um jardim completamente também abandonado atrás dessa porta. E com a ajuda de um amigo jardineiro e do primo dela doente, ela começa a cuidar desse jardim. E à medida que esse jardim renasce, as pessoas ali também vão sendo transformadas. O primo, que vivia muito doente, recupera a saúde e a alegria. O tio, que antes era amargurado e sem esperança e distante, reencontra o prazer da família. E a Mary, antes solitária e dura pela situação que ela viveu de perder os pais, ela se abre para o amor de uma nova família, No fim, aquele jardim restaurado foi cura e foi reconciliação. E assim como esse jardim, minhas irmãs, o nosso coração, ele precisa ser cuidado, regado, podado, para florescer no tempo de Deus. E nós vamos caminhar hoje juntas com o Senhor, pelas estações pelas quais o nosso jardim da alma passa. É interessante, minhas irmãs, perceber que a história da humanidade começa num jardim, o Éden, onde o homem vivia uma comunhão total com Deus, mas também foi exatamente nesse jardim que ele escolheu romper essa comunhão. O jardim do Éden foi um lugar de intimidade e também de revolta, da presença e da queda. E a redenção da humanidade também passa por um jardim, o Getsemane. Ali naquele jardim, Jesus já sentia o peso de cruz. Ele suou as gotas de sangue, ele orou sozinho, e ele insistiu em beber o cálice da ira em nosso lugar. Diferentemente de Adão, minhas irmãs, que cedeu à vontade própria, Jesus, o segundo Adão, como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, ele obedeceu até o fim. No jardim onde todos teriam fugido, o nosso Senhor permaneceu por nós. E ao vencer a morte, depois de 3 dias, Jesus também aparece num jardim, onde Maria, chorando, procurando pelo seu corpo, o confundiu ali com um jardineiro. Mas naquele jardim, ele a chama pelo nome, Maria, e ela imediatamente reconhece a voz do seu mestre. E na eternidade dos redimidos, minhas irmãs, lá em Apocalipse 22, vemos a descrição de um jardim totalmente restaurado, com o rio da vida que corre,
a árvore da vida dando frutos e o trono de Deus e do Cordeiro. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus nos mostra uma coisa. Ele sempre desejou estar conosco em um jardim. E esse jardim tem nome: alma. É ali no jardim da nossa alma que Ele planta as sementes, poda os excessos e espera com paciência os frutos, minhas irmãs. Mas esse jardim, ele passa por estações. E elas nem sempre vão ser floridas. Às vezes são estações de espera e aridez. E outras vezes são estações de verdadeira explosão de calor. Deus, Ele não segue definitivamente os ponteiros do nosso relógio nos cuidados desse jardim. Enquanto nós contamos dias, o Senhor está escrevendo processos. Porque o jardineiro da nossa alma, ele não trabalha com pressa, mas com eternidade. E Ele nos cultiva no tempo perfeito, o kairos. Na língua grega, minhas irmãs, do Novo Testamento, existem duas palavras para tempo. O cronos, que é a palavra do tempo do relógio, das rotinas, das estações do ano. É esse tempo que a gente acha que controla, sabe? E tem o kairos, que é o tempo de Deus. E kairos não é apenas o momento certo. É realmente quando o céu invade a terra. É quando o Senhor irrompe no curso natural das coisas aqui da terra e faz prevalecer a sua vontade. E tantas vezes, minhas irmãs, a nossa alma vive aflita no cronos. A gente conta os dias, ansiosa por resultados. E eu não estou falando aqui daqueles resultados que você precisa no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos. Mas a gente vive ansiosa por resultados de necessidades tão profundas da nossa alma, como se sentir amada, ser vista e, finalmente, ser curada. Deus, minhas irmãs, Ele não para de trabalhar. Ele trabalha com precisão, graça e eternidade. E hoje, eu creio que Ele quer nos ensinar a reconhecer esse tempo da nossa alma, esse tempo do nosso jardim interior, para que a gente não force estações. E eu sinto, minhas irmãs, que o mais importante hoje o Senhor deseja que nós tenhamos discernimento sobre o que Ele deseja fazer em nós em cada estação. Não o que nós idealizamos que Ele faça em cada estação. E nós precisamos aqui agora, logo de início, passar por um processo, e eu não quero que vocês se assustem com as palavras que eu vou usar, mas nós precisamos passar por um desencantamento santo, que é quando Deus desfaz o jardim que a gente inventou. Porque antes de falarmos sobre flores e sobre frutos, a gente precisa falar de algo mais urgente: as mentiras que nós acreditamos sobre flores e frutos. Então, minhas irmãs, esse desencantamento, ele não é amargo, vazio ou desesperançoso, mas é santo, porque nós precisamos com urgência atingir uma fé despojada de romantismos superficiais, sabe? Uma fé ancorada em Deus e não nos cenários que a gente idealiza ou deseja. O desencantamento santo, ele não é frieza, não é dureza no coração, muito menos é frustração, mas é libertação dos falsos encantos que iludem e cegam. O salmista, por exemplo, ele se encantava com a lei do Senhor, e isso conduzia à vida. Já Paulo advertiu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, quem vos fascinou? Mostrando que também existe um tipo de encanto que desvia da verdade. O desencantamento santo, ele não nos seca, mas ele nos liberta, para que os nossos olhos brilhem só por Jesus. Ser desencantada do mundo é ser livre para se encantar por Cristo. Desencantar-se do engano é a chance de viver algo realmente novo com Jesus. E muitas de nós hoje chegaram aqui
com certeza, num grupo grande, cansadas, frustradas e talvez até decepcionadas com Deus. Não porque Ele falhou, mas porque Ele não sustentou esse jardim que nós mesmas criamos com esses nossos desejos mais profundos. Idealizamos sonhos, sonhamos sonhos que não eram dele. Seguimos padrões que muitas vezes não estavam sequer na sua palavra. Expectativas que nasceram dos nossos próprios anseios, vivências, sonhos e traumas. Um jardim que nós desejamos ardentemente, mas cheio de ilusões sobre a vida e ilusões até mesmo sobre o Senhor. E é aí que no nosso processo de caminhada cristã, pela sua misericórdia conosco, Deus começa um movimento que às vezes machuca e machuca mesmo, mas é um movimento que cura. Ele começa a nos desencantar. Ele tira o brilho falso das nossas próprias projeções. Ele nos mostra que as flores de plástico que nós idealizamos são apenas isso, bonitas, mas estéreis e sem vida. Ele nos revela que o jardim da alma, para florescer de verdade e ter vida, vai precisar passar por invernos, podas e enraizamento. E esse processo, minhas irmãs, muitas vezes pode parecer perda, mas é pura graça. É o início da liberdade em Cristo. Desencantamento santo, minhas irmãs, não é o fim, é o começo. É quando Deus te desilude de tudo aquilo que Ele não é, para que finalmente você o enxergue como Ele é. É quando Ele permite que aquele jardim idealizado se desfaça, para que você perceba que aquilo não tinha sustentação alguma sem raízes nele. É quando Ele diz: filha, eu prometi presença, transformação e eternidade. E é isso que eu estou pronto para fazer em você. Esse desencantamento santo, minhas irmãs, ele é santo porque ele nos limpa, porque ele nos prepara e porque ele nos devolve ao que é verdadeiro. E com isso em mente, agora sim, a gente pode falar do nosso jardim. E para isso, hoje, a gente vai caminhar juntas com Elias, um homem que passou por todas as estações da alma e que permaneceu sendo um jardim nas mãos de Deus. E eu gostaria de ler com vocês 1 Reis 17, de 1 a 10. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas quando passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando no portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Até aqui, minhas irmãs. Eu confesso que eu tive uma certa dificuldade com essa metáfora das estações na vida de Elias. Eu lia, relia, e eu via um homem de muita fé, muita ousadia, muita entrega, e também muita vulnerabilidade, um ser humano de verdade. Mas, para mim, não era nada óbvio enxergar as estações na jornada dele. E o Espírito Santo foi muito paciente comigo até que eu conseguisse enxergar isso.
Mas, amadas, antes de mergulharmos nas estações da alma através da vida de Elias, vamos só fazer um panorama da vida desse profeta tão singular. Por isso até que eu quis ler esse trecho um pouquinho mais longo. Elias, ele surge nas páginas da Bíblia num dos momentos mais obscuros da história de Israel. O povo havia abandonado a adoração a Deus e se entregado totalmente à idolatria, incentivados pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Nesse cenário de apostasia generalizada, Deus, então, levanta Elias de uma forma abrupta e poderosa. Literalmente, gente, Elias aparece na Bíblia no capítulo 17 de 1 Reis, que a gente acabou de ler. Antes disso, não há menção de Elias, não há registro do seu nascimento, da sua família ou sequer do seu chamado. Então, a gente entende que Elias não era um sacerdote de berço, nem pertencia à realeza. Mas, mesmo vindo do anonimato, ele foi escolhido por Deus para ser a voz que confrontaria a idolatria e chamaria Israel à verdadeira fé. A Bíblia, ela não menciona, então, o seu histórico familiar, o que nos mostra que a vocação profética dele foi um chamado direto de Deus, não foi herdado. Então, ele já foi apresentado na palavra com uma mensagem fortíssima, né? O anúncio de uma terrível seca que viria sobre a terra como um juízo de Deus. Como vimos lá no versículo 1. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E, a partir daí, a sua vida se desenrola numa série de eventos bem dramáticos, que nos revelam a soberania de Deus em cada passo. Elias, ele não era perfeito, nós vamos ver as suas fraquezas, mas ele simplesmente se permitiu obedecer ao Senhor e ser um instrumento. E a sua história é um convite para a gente olhar para a fidelidade de Deus também em cada estação da nossa própria jornada. E, seguindo por esse caminho, a gente chega na nossa primeira estação, a primavera. E, na verdade, minhas irmãs, a primavera, ela começa no oculto. Antes de qualquer flor aparecer, essas flores lindas que a gente viu aqui hoje, a semente, ela rompe a terra e cria raízes. É um processo silencioso e totalmente essencial. E assim também é a primavera da alma, um tempo de dependência e obediência invisível, quando o Senhor aprofunda realmente a nossa fé longe dos olhos humanos. Às vezes a gente está tendo a nossa fé tão aprofundada que quase a gente pensa assim, será? Que a gente às vezes nem está vendo, nem a gente consegue enxergar. Mas são essas raízes de confiança que sustentam tudo o que virá depois. É a fase que aprendemos a confiar em Deus em meio à incerteza. Assim como a semente confia naquela terra que a cerca. A vida de Elias, minhas irmãs, é um exemplo disso. Ele não apareceu de repente, por acaso, no capítulo 17 de 1 Reis. Mas ele apareceu como uma semente que foi cultivada no secreto. Quando ele surge nas Escrituras, ousado, cheio de fé e com aquela voz profética, é fruto de um longo preparo invisível, trabalhado pelo jardineiro no ritmo do Kairós. A primavera, portanto, minhas irmãs, ela não começa quando as flores enfeitam o jardim, mas quando as raízes de confiança e rendição se aprofundam no coração. E isso, minhas irmãs, é um alívio para a gente que, às vezes, acha que a nossa primavera está atrasada, só porque não vemos as flores que a gente achou que ia ver. A verdade é que as sementes de dependência que germinam em silêncio já são a mais bela parte dessa estação. Vamos nos lembrar, o desencantamento santo nos livra da expectativa de uma estação idealizada que parece nunca chegar. A primavera, ela pode ser exatamente o tempo de germinar com fé antes de florescer com plenitude. E a primavera de Elias aconteceu exatamente assim, num ritmo totalmente oposto ao que a gente costuma idealizar para essa estação.
Porque, sejamos sinceras, quando a gente fala de primavera da alma, a imagem que nos vem à mente é de flores surgindo, de leveza, de vida explodindo em cores. Mas na jornada de Elias, o florescer começou com palavras firmes, solidão e dependência extrema do Senhor. Ele foi preparado como uma semente que germina longe da superfície. E logo depois de entregar a sua primeira e poderosa profecia ao rei, algo que poderíamos considerar o início do ministério público de Elias, o Senhor envia imediatamente ele para um esconderijo, lá em 1 Reis 17:3. Retira-te daqui, vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. E isso, amadas, ainda é primavera. Porque a primavera da alma pode não ser tempo de exposição, mas de formação. E Elias estava sendo enraizado. Ali, junto ao ribeiro de Querite, Elias inicia um novo e profundo estágio da sua jornada com Deus. Ele é sustentado por pão e carne trazidos por corvos, aves que eram consideradas impuras pela lei. E aqui fica muito evidente que Deus usa meios improváveis para nutrir a alma que está sendo preparada para algo maior. Gente, imagina o quanto que Elias teve que se desnudar das suas convicções para ser alimentado por aves que ele foi ensinado a vida inteira que eram impuras. Mas aqui, Elias estava num processo de ver o jardineiro trabalhar, não de dar ordens para o jardineiro. E sim, nós ainda estamos na primavera. Uma primavera que não se revela apenas com uma estética bela, mas que se revela em nutrição e transformação interna. A providência de Deus, minhas irmãs, é soberana. E ela não se limita à nossa lógica humana ou ao que a gente acha ser o ideal. E, minhas irmãs, nós temos uma terrível facilidade, como mulheres, de fazermos listas de situações ideais. A casa ideal, o homem ideal, os filhos ideais, o corpo ideal, o trabalho ideal, o tempo ideal para cada coisa acontecer. E tantas vezes nós bebemos da fonte da frustração, porque pensamos que nós sabemos, melhor do que o jardineiro, de quais flores nós precisamos no nosso jardim e onde é melhor elas ficarem posicionadas. E aí, quando nós vemos que aquelas flores que nós idealizamos nem sequer estão lá, nesses nossos jardins da alma, nós somos impedidas de enxergar a beleza de tudo o que o Senhor preparou para a gente. Na primavera de Elias, há um germinar da semente da confiança. É a semente da flor mais linda do jardim. Ele aprende ali que o Deus que o chamou pelo nome é o mesmo Deus que o sustenta e o forma. Não com lógica humana, mas com fidelidade sobrenatural. E nós vemos com a vida dele que essa dependência não é passiva, é um ato contínuo de obediência. Ali o cronos de espera e aparente solidão de Elias era, na verdade, o kairós de Deus, moldando profundamente o coração daquele homem. Era uma primavera de Deus naquela alma, que não dependia das circunstâncias que Elias estava vivendo do lado de fora. Mas a providência de Deus, como nós já vimos, não parou em Querite. Quando o ribeiro secou, vocês lembram que Elias tinha anunciado uma seca, logo essa seca também o atingiu. Mas o Senhor não o abandonou. E em seu kairós perfeito, o Senhor o levou a Serepta, uma cidade fenícia que era fora de Israel, onde uma viúva em sua extrema pobreza seria o próximo instrumento de provisão na vida de Elias. E mais uma vez, Deus demonstra que seus caminhos não são os nossos. Elias aqui demonstra que não estava tentando dar ordens ao Senhor, mas se submetendo e vendo ele trabalhar. Primeiro corvos, depois uma viúva pagã.
Foi assim que Deus sustentou Elias. E ali, novamente, ele foi sustentado milagrosamente. E esse foi um tempo de continuidade, de preparo, que estava moldando um profeta para os grandes feitos que viriam à frente. E quantas aqui de nós já experimentamos isso? Quando o salário não dava, mas o Senhor sustentou. Quando a resposta não veio do jeito que a gente queria, ou que a gente sentia que precisava, mas de um jeito improvável, uma ajuda inesperada, uma porta fora do roteiro. E ninguém viu isso como um milagre, ninguém chamou isso de milagre, mas você sabia. Era o jardineiro regando a semente. Na estação de Elias, naquele momento, não havia flores ou frutos aparentes, mas havia uma profunda obra de Deus sendo consolidada naquele coração. Então, minhas irmãs, mais uma vez, nem toda primavera vai ser cheia das flores que nós idealizamos. E a cultura evangélica, influenciada pela lógica do bem-estar, criou uma ideia de primavera que não tem base no Evangelho. A gente começou a associar florescer com leveza, sucesso, realização pessoal, como se a presença de Deus só se manifestasse quando tudo está dando certo. Mas o Evangelho nunca foi sobre conforto emocional ou um cenário bonito. O Evangelho sempre foi sobre formação em meio a processos, e muitas vezes processos difíceis. Sempre foi sobre fé no invisível, obediência no oculto e confiança quando nada parece acontecer. A primavera de Elias confronta essa cultura. Não teve música de violinos, não teve perfume do ar, nem um coelhinho branco correndo pelos campos. Teve solidão, teve sustento improvável, teve silêncio. Mas foi ali que Deus enraizou esse homem. E quantas de nós aqui hoje estão vivendo um tempo assim e nem imaginam que estão em plena primavera? Ninguém vê as suas orações de madrugada. Ninguém, além de você e Deus, sabe do seu jejum silencioso. Ninguém sabe do seu caderno de oração manchado pelas lágrimas. Mas você e Deus sabem. Parece solidão, parece silêncio. Mas, minhas irmãs, é raiz sendo formada. É raiz sendo aprofundada. É a fé que faz exatamente isso. Quando nada parece acontecer do lado de fora, você permanece. E isso é primavera. Será que você já pensou que esse tempo silencioso pode ser a sua primavera? E quando estamos nesse processo de formação debaixo da terra na nossa primavera, existem sentimentos muito comuns a todas nós nessa estação. Sensação de recomeço frágil, medo de se frustrar de novo, esperança tímida, desejo de florescer, mas sem nem saber como isso seria possível. Mas eu creio, meus irmãos, que é chegado um tempo de renovarmos a esperança e a confiança, escutando a palavra que o Senhor nos diz. Eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não percebeis? A novidade de Deus, minhas irmãs, quase sempre começa no invisível. O libertador de Israel da escravidão no Egito foi um bebê jurado de morte, escondido num cesto e colocado em um rio. O homem, segundo o coração de Deus, escolhido para ser rei de Israel, era o menor entre os filhos de Jessé. O Salvador do mundo nasceu num estábulo numa noite fria. Quem vive por vista perde a chance preciosa de crer no que ainda está sendo formado. E talvez, minhas irmãs, a sua primavera não tenha flores ainda, mas tem sinais. Sinais de que Deus mexeu na terra do seu coração, te acordou da dormência e soprou vida onde só havia sobrevivência. Primavera pode ser um tempo lindo e perfeito aos olhos humanos? Claro que pode, com certeza. Planejar um casamento,
o nascimento de um filho, uma formatura no curso dos seus sonhos? Claro que pode. Mas também é primavera quando você reaprende a sonhar depois de um tempo de dor profunda. Também é primavera quando seu coração, mesmo ferido, volta a acreditar que Deus tem, de fato, o melhor para você. É o tempo em que você se permite recomeçar, mesmo que com mãos trêmulas. Minhas irmãs, não desprezem os pequenos começos. Não ignorem as raízes só porque elas ainda não são flores. Florescer é um processo para quem sabe que é amada pelo Criador, mesmo quando ainda está no escuro da terra. E aí, minhas irmãs, nós chegamos ao verão com Elias. E o verão da alma, que de fato não brota do nada. Como nós já vimos, é a manifestação pública de tudo aquilo que foi cultivado, muitas vezes no secreto da primavera. E muitas vezes de uma forma nada óbvia. No verão da alma, tudo parece claro, os frutos aparecem, e o que antes parecia invisível, agora se torna palpável. E para Elias, esse verão chegou no alto do Monte Carmelo, como vemos lá no capítulo 18 de 1 Reis. Ali ele se apresentou diante do rei, do povo e dos profetas de Baal. Ali ele orou e Deus respondeu com fogo do céu. Mas antes da oração, Elias fez algo fundamental, minhas irmãs. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Lá em 1 Reis 18, 30 e 31 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Até aqui. Irmãs, ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor. Em um tempo de idolatria, quando a adoração verdadeira estava totalmente fragmentada e esquecida, Elias, com isso, fez um ato muito profético, de unidade, de restauração com essa reconstrução de altar. E, minhas amadas, quantas vezes o altar do Senhor em nosso próprio coração está em ruínas, está fragmentado, como aquele altar do Monte Carmelo. Nós precisamos lembrar que o fogo do Senhor não desce sobre altares dedicados a outros deuses, nem sobre altares esquecidos ou negligenciados. Ele desce sobre um altar onde a prioridade é a glória dele, e onde cada pedra de nossas vidas, nossos afetos, nossas responsabilidades, nossos relacionamentos, nossos sonhos e nossas dores são colocadas diante dele. Então, minhas irmãs, precisamos lembrar que o fogo do avivamento, da resposta visível, da manifestação de poder, desce no kairós de Deus, mas sempre sobre um altar que Ele mesmo nos capacitou a restaurar com fé e com entrega absoluta. O fogo que desceu sobre o altar do Monte Carmelo não foi um espetáculo grandioso para impressionar, mas foi uma resposta soberana de Deus à fé e à entrega de Elias. Uma fé que foi forjada na obediência e na dependência. Foi a validação vinda do céu para um coração que se rendeu e confiou no kairós do Senhor. Foi a consequência providencial de uma vida entregue aos propósitos do Pai. Mas, minhas irmãs, nós que moramos no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem que nem sempre o verão é agradável. A Juliana está aqui de São Paulo, eu já contei para ela que não é muito agradável. E eu lembro do nosso último verão, com as sensações térmicas de 50 graus. Daqui a pouco ele está aí de novo. É a estação da colheita, sim, mas também é a estação da batalha.
No Carmelo, Elias enfrentou oposição espiritual direta. Ele não estava relaxando no verão. Ele estava em guerra e Deus manifestou o seu poder. O verão é a estação que muita gente deseja, que muita gente idealiza, mas poucos, na verdade, sustentam bem. E eu me incluo nisso totalmente. É quando as coisas finalmente acontecem. Os projetos avançam, ministérios florescem, as orações são respondidas, mas é justamente aí, nesse realizar, que mora um risco. Porque o verão ele traz fruto, mas ele também traz muito calor. Traz avanço, mas traz exaustão. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, celebrando uma vitória, a realização de um projeto, um sonho que se tornou realidade, mas por dentro você esteja totalmente exausta. Quando um filho nasce, a gente fica totalmente exultante, com aquele amor avassalador, e ao mesmo tempo se sente esgotada. Não sei se fui só eu que me senti assim. Depois de estudar tanto para entrar na faculdade que você sonhou, quando finalmente vem aquela aprovação no concurso, você descobre que agora que vai vir o cansaço. Com tanto estudo, estágio, trabalho ao mesmo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Quando você realiza o sonho de ser avó, você descobre que ser rede de apoio nem sempre é fácil e que agora a sua agenda vai ser totalmente alterada e comandada por aquele serzinho chamado neto. A mulher, minhas irmãs, que vive um verão espiritual, precisa lembrar: o mesmo Deus que te chamou para frutificar é o que te chama para descansar nele. Você não precisa e não deve tentar sustentar essa estação com as suas próprias forças. E nós vemos isso no verão de Elias, ali no Monte Carmelo. Gente, aquele foi um momento de glória, de uma manifestação inquestionável do poder de Deus. Literalmente, desceu fogo do céu. A idolatria foi exposta, o povo ali reconheceu que só Deus é o Senhor. Era o auge, era a colheita visível daquela fé e obediência que Elias tinha tido nos últimos tempos, de uma vida inteira de entrega ao Senhor. Mas o ciclo da alma nos mostra que o triunfo espiritual não anula a fragilidade humana. Imediatamente após essa vitória espetacular dada pelo Senhor, a vida de Elias toma um rumo inesperado. A rainha Jezabel ficou furiosa com a derrota dos seus profetas e enviou uma mensagem a Elias prometendo que ele seria morto nas próximas 24 horas. E aqui, amadas, a gente vê a dor do profeta e o outono chegando no jardim da alma de Elias. Aquele homem que ousou confrontar centenas de falsos profetas e clamar por fogo do céu, ele agora foge da ameaça de uma única mulher. O medo e o cansaço, tudo isso acumulado de uma jornada intensa, o atingiram em cheio. Alguém aqui já se sentiu assim? Eu já. O cansaço físico e emocional, o medo, a solidão, levaram Elias a um ponto de esgotamento. Aquele que antes clamava por fogo, ele agora clama pela morte. E nós vemos isso no capítulo 4, no capítulo 19, versículo 4 de 1 Reis. Ele fala assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Quantas vezes, minhas irmãs, após períodos intensos, nós nos sentimos assim, cansadas, desanimadas, com vontade de nos esconder e até de desistir. Quantas outras vezes a nossa oposição não vem apenas de fora, como veio de Jezabel naquele momento da vida de Elias, mas vem de dentro, do seio da nossa convivência.
pastor Henrique, ele escreveu no livro Jesus Está Vivo e citou o Salmo 55, quando Davi diz: não é o meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Às vezes vem de dentro. E o outono da alma é quando as folhas começam a cair. As folhas de coragem, de certezas, de estabilidade. Quantas de nós já vimos as folhas começarem a cair das nossas vidas? Folhas que caem de repente, como um diagnóstico que a gente não esperava, como aquela notícia que nos desmorona, como luto. Outras vezes são folhas que caem aos poucos, as folhas de coragem, quando a gente acorda com aquela mesma dor de ontem, de anteontem, e com uma terrível impressão de que será a mesma dor de amanhã também. Quando caem folhas de esperança, aquele seu pedido de oração que parece que nunca tem resposta. Folhas de fé, quando olhamos para o céu e parece que só encontramos silêncio. E dói ver cair aquilo que a gente achava que tinha força para segurar com as nossas próprias mãos. Dói muito. Elias, que antes estava de pé diante do rei, agora se encontra deitado debaixo de um arbusto, desejando desaparecer. Assim, minhas irmãs, como as árvores precisam deixar ir suas folhas para atravessar o inverno, Elias também foi levado a um tempo de perda e de esvaziamento ali. O outono é essa estação de entrega. É quando muitas vezes temos a sensação de que o Senhor permitiu que todas as nossas folhas caíssem. E, minhas irmãs, vamos observar aqui o kairós de Deus nesse cronos de desespero de Elias. Deus, o jardineiro amoroso, não o repreendeu, não o julgou por sua fraqueza. Pelo contrário, o Senhor demonstrou um cuidado terno e providencial. Esses versículos que vou ler agora me emocionam muito. E eu já estou quase chorando várias vezes, provavelmente vai ser mais um. Em 1 Reis 19, 5 e 6, tá? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Gente, logo depois de Elias estar tão exausto a ponto de pedir para morrer, a gente vê o cuidado de Deus, de um Deus que nunca se cansa dos seus filhos cansados e imperfeitos. Que Deus é esse? Que diante de um homem exausto, não levanta a voz, mas estende a mão. Não exige explicações, não cobra coragem, apenas cuida. Ele vê quando o peso está demais para os seus filhos imperfeitos e frágeis. Ele entende o silêncio que vem depois do clamor. E ele responde com pão quente, água fresca e descanso. Um Deus que nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nele nós acharemos descanso para a alma, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Essa é a sensibilidade do nosso Deus. Não é um Deus distante, mas é um Pai presente, que toca com ternura e cuidado os seus filhos. E enquanto esse mundo nos empurra com pressa, o Senhor nos acolhe com calma. Ele sabe que antes de continuar a jornada, a alma precisa ser restaurada, nutrida.
E Ele faz isso com seu amor silencioso e leal. Que lição poderosa para a gente. Deus quer fazer exatamente assim nas nossas exaustões. Quando estiver cansada, aprenda a descansar nele. O descanso em Deus não é um sinal de falha, mas é um ato de fé e de obediência, a providência daquele que nos sustenta com sua destra. Deus sabia que Elias ali não precisava de palavras duras, mas de renovo físico e espiritual para a jornada que ele ainda tinha pela frente. O Senhor, então, nutriu o seu profeta, não apenas nutriu o corpo, mas nutriu uma alma que estava exausta. E o Senhor, minhas irmãs, muitas vezes vai usar a sua noiva para ser um instrumento do renovo que uma alma precisa. Nós precisamos estar atentas, se estivermos em pleno outono da alma, para nos permitir ser alvo de cuidado, mesmo quando a nossa vontade é de sumir. E também precisamos estar totalmente disponíveis para o Senhor nos usar para curar aqueles que estão vivendo essa estação. A noiva de Cristo é um dos braços do cuidado de Deus na terra. Não despreze esse cuidado e não se negue a ser parte dele. Eu, como quase todo mundo, ou todo mundo, já vivi um outono, uma sequência de acontecimentos que doeram muito a minha alma. E eu nunca vou esquecer que, enquanto doía, eu ainda estava no meio do povo de Deus, mesmo com vontade de estar sozinha, mas graças a Deus que eu não fiquei sozinha. Quando a minha filha teve um problema de saúde e sentia dores terríveis, tinha uma irmã que me ligava e falava assim: oi, eu fiz bolinhos integrais de banana para nossa menina, passa aqui para pegar para ela lanchar. E depois, quando os meus exames estavam péssimos e eu precisava me cuidar, eu passei por um procedimento cirúrgico, eu precisava comer direito, literalmente, tinha uma irmã que preparava uma panela de sopa de legumes para minha família, para eu comer bem. E num dia que eu estava aqui na igreja e recebi uma ligação muito difícil sobre um diagnóstico na saúde da minha mãe, e eu só queria desabar e fugir daqui, mas eu não podia. Então eu passei uma tarde inteira segurando o choro. E quando eu estava finalmente conseguindo escapar, era assim que eu me sentia: agora eu vou embora e eu vou poder chorar. Lá no portão, um irmão um irmão que eu não tenho muita convivência nem intimidade, que está sempre aqui servindo, é um dos amarelinhos. Ele pegou a minha mão, ele olhou nos meus olhos e ele falou: minha filha, vai ficar tudo bem. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas eu vi que Jesus mandou ele me dizer que ia ficar tudo bem. Ele me chamou de minha filha, porque esse é o nosso Deus. E esses são apenas um dos poucos exemplos da provisão divina através da noiva do Senhor. E, minhas irmãs, renovado por essa provisão divina, Elias viaja então por 40 dias até o Monte Horebe. Ali, em uma caverna, ele busca refúgio em meio ao inverno profundo que chegou em seu coração. E nós chegamos na nossa quarta estação com Elias, o inverno. E o inverno de Elias foi um tempo de escuridão, de questionamentos sobre a sua utilidade e de uma aparente solidão no serviço. E a gente vai ver lá em 1 Reis 19, de 11 a 13, e eu vou ler aqui na versão Almeida revisada e corrigida, que para mim demonstra de uma forma tão perfeita a delicadeza do Senhor com esse servo angustiado. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor.
E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Irmãs, Deus se manifestou a Elias não no vento forte que fende as montanhas, nem no terremoto e nem no fogo. No inverno da alma, Deus se manifesta com voz mansa e suave. No silêncio do seu inverno, no mais profundo da sua alma ferida, Elias ouve a voz do Senhor, que o reorienta e o lembra de que ele não está sozinho. Às vezes, a nossa caverna é aquele lugar de absoluto silêncio. A vida está continuando por fora, mas por dentro tudo parece realmente gelado. É acordar e sentir que cada dia repete a mesma dor, como se o tempo tivesse parado. É olhar para as pessoas ao redor e sentir uma distância que palavra nenhuma preenche. É vir à igreja, cantar, até mesmo servir, mas voltar para casa com sensação de vazio. É sorrir para não preocupar ninguém, mas é deitar à noite com o coração pesado e um frio que não vai embora. E talvez, minhas irmãs, o ponto mais dolorido do inverno seja a sensação de solidão. Mas é justamente aí que o Senhor se aproxima, porque perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O inverno da alma, embora desafiador, é também um lugar de profunda intimidade e preparo. Pode ser esse lugar. É no silêncio do inverno que o Senhor se aproxima com cuidado. Ele nos sustenta no dia em que a força acaba. Ele nos consola quando a dor nos rasga. E Ele permanece do nosso lado até que o nosso coração volte a ter esperança. No inverno, Deus nos lembra que a sua obra não depende de nós, apenas dele. E é nesse inverno, nesse lugar de profunda restauração e reorientação, que Deus revela a Elias um novo propósito. E a Eliseu ungirás profeta em teu lugar. O inverno, minhas irmãs, não é o fim da história, mas é um ponto de inflexão para o novo de Deus. Assim como as sementes esperam o tempo certo para brotar após o frio, o nosso inverno também é o lugar onde Deus nos prepara para o próximo enraizamento e para a próxima frutificação. Ele nos dá novas direções, nos revela novos companheiros de jornada e nos capacita para o que Ele ainda quer realizar através de nós. No silêncio do nosso inverno, Deus nos encontra com a sua voz mansa e suave, nos nutre e nos prepara para o novo que só Ele tem em seu kairós perfeito. Talvez o inverno seja aquela estação em que a gente mais sente vontade de desistir. Mas também, acreditem, é o tempo em que Deus mais se reaproxima. Não com trovões, mas com delicadeza. É quando Ele nos mostra que o que parece o fim pode ser exatamente o começo. E é o tempo de Deus nos renovar para o propósito dEle. A conclusão, minhas irmãs, nós precisamos identificar, discernir e permanecer. No fim das contas, o nosso chamado não é para controlar as estações, mas é para discerni-las com sabedoria e viver cada uma com o coração firmado no Senhor. Precisamos rever urgentemente a forma como nós interpretamos os ciclos da nossa vida, porque tantas vezes a gente se sente tão confusa, decepcionada, abalada, como se a gente não soubesse que a alma também passa por estações.
Porque ainda que nos surpreendamos com as oscilações da caminhada, com os dias em que a alegria nos visita, tem outros que ela desaparece. E a verdade é que muitas de nós aprendemos a associar as estações da alma às circunstâncias externas, ao cronos, e assim a gente se distrai espiritualmente. A gente fica seguindo uma lógica rasa. Se tudo vai bem, então eu estou bem. Se tudo vai mal, então parece que Deus me esqueceu. Mas essa não é a verdade do Evangelho. E também esse não é um chamado a uma positividade forçada. Agora usam o termo positividade tóxica, né? Não é sobre fingir força quando a gente está fraca. Não é sobre sorrir quando o coração estiver de luto. O convite de Deus é outro. Não se distraia da voz do seu Senhor. Nem as alegrias mais intensas, nem as dores mais profundas são o fim da sua história. As alegrias, elas não vão nos preencher por completo. E as dores podem ser o caminho mais íntimo até o coração de Deus, minhas irmãs. Não há jardim destruído demais que Deus não possa restaurar. O seu jardim não foi destruído demais para Deus restaurar. Então hoje, minhas irmãs, eu creio que as palavras mais importantes não são florescer ou frutificar. Talvez hoje a palavra mais importante seja discernir, entender a sua estação com fé e permanecer com o coração inclinado à voz mansa do jardineiro. A maturidade espiritual, ela não está em florescer o tempo todo, está em discernir com humildade a estação em que nós estamos, mesmo quando não existirem flores visíveis, nem respostas imediatas. É entender que há propósito no silêncio, no frio, na poda e até na queda das folhas. O jardineiro continua presente, minhas irmãs, em todas as estações, trabalhando nossa alma com paciência, com graça e com eternidade. Porque o florescer verdadeiro não depende do nosso esforço, mas da fidelidade do Senhor. Que alívio, né? Discernir é a chave, permanecer é a resposta, confiar é a raiz. Porque o Deus que envia a seca também envia o pão. O Deus que nos esconde também nos revela. O Deus que permite o inverno também renova os campos na primavera. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele que disse. O problema, minhas irmãs, nunca foi a estação, mas como a gente interpreta ela e com quem a gente atravessa cada estação. Como disse o pastor Marcão na pregação, quem é este que vem sobre o mar? Ele fez uma pergunta, você tem entendimento de quem é a pessoa de Jesus? Portanto, minhas irmãs, não fuja da estação, discirna, entregue e espere, porque o seu jardim está sendo confiado, o seu jardim está confiado a Jesus, está sendo cuidado por Jesus. Mesmo que você ainda não esteja vendo nada nascer. E saiba, minhas irmãs, tudo é sobre Ele, sobre Jesus. O Joel Beck diz no livro A Beleza e a Glória de Cristo o seguinte, eu queria ler para vocês. Eu quero ouvir como Ele, às vezes, diminui as luzes com providências escuras e lhe tirou tudo, de tal modo que você ficou sem nada, a não ser com Cristo. Eu quero saber quão mais bonito Cristo ficou para vocês quando Deus, em sua providência, retirou tudo aquilo de que você dependia e lhe deixou na dependência exclusiva de Cristo. Irmãs, Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de toda a estação. Ele é o noivo fiel que voltará para buscar uma noiva amadurecida. Ele é o cordeiro que venceu no jardim da agonia. Ele é o leão que triunfará no jardim eterno. Ele é o bom pastor que guia com ternura
no vale sombrio. Ele é a videira que nos dá frutos. Ele é a água viva que irriga uma alma sedenta. Ele é o pão que nos sustenta quando não temos mais forças. Ele é a luz que dissipa toda a escuridão. Ele é a palavra que chama pelo nome no meio do seu pranto. Ele é o verbo que estava no princípio e que estará glorificado no fim. Ele é o Senhor da história, da sua história. É o dono do tempo, é o jardineiro da nossa alma. E em todas as estações, minhas irmãs, descansem nele, porque ele é. Eu queria que a gente ficasse de pé para orar agora. Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, por esse tempo, por essas mulheres que se prepararam para ouvir a tua voz. Muito obrigada, Senhor, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor, de fato, nos trouxe até aqui. Pai, o Senhor é o Deus de eternidade e eternidade, Senhor. O Senhor é o Deus que redime histórias. Escreve, Senhor, um futuro novo, Senhor. Cura passados. A linha do tempo está toda nas suas mãos. E nós te glorificamos por isso, porque nada depende da força do nosso braço. Nós queremos te entregar, Senhor, os nossos corações, o nosso discernimento. Nos dê olhos, Senhor, que enxerguem a tua graça e a tua misericórdia, Jesus. Nos dê olhos, Senhor, que contemplem o teu cuidado sobre nossas vidas, Senhor. Continua aqui conosco nessa manhã. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração vinda do seu povo. Te louvamos, Jesus, e te adoramos, Senhor. E oramos no teu nome, Pai. Amém.